Olha para onde. Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, aqui na nossa Ubra TV, até a 1h45. Hoje recebendo o homem que foi responsável pelo marketing do Bahia nos últimos 3 anos. E lá revolucionou. Jorge Avancini, que também foi durante um bom tempo primeiro conselheiro do Internacional e depois vice de marketing do Internacional. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Rec. Boa tarde a todos os teus telespectadores. Um grande prazer estar contigo aqui. Foram quase 15 anos de Inter, né? Pois é. Tudo, né? Não é pouco. E 3 temporadas no Bahia. Eu costumo dizer que depois de 3 temporadas lá é para os fortes. Tu já está dizendo oxente, não? Mais ou menos. Eu virei baiucho. Geraldo Andrade, nosso companheiro narrador dos mais diversos prefixos, né? Hoje está narrando em um específico, Geraldo? Não, é que eu estou fazendo literalmente só. Free, estou mais advogando do que narrando, mas narro, né? Dá mais dinheiro advogar. Olha, acho que também, sim. Também. E o Maurício Freitas, que está sempre conosco aqui, tanto no preliminar quanto no Cadeira Cativa. Bem, nós podemos começar pelo jogo do Internacional ontem, para depois entrar aí no sucesso do trabalho lá no Bahia. E quem sabe até uma volta aí para o Internacional, né? Agora está perto o Avancini aí, daqui a pouco, né? Pode fechar com alguns aí movimentos, né? E aí não sei o que vai ser o futuro do Internacional, que sabe que o Inter, mais do que nunca, não sei se o Avancini concorda, ele que é do marketing, o Geraldo, o Maurício, está na dependência dos resultados. Porque o Internacional não tem assim, ó, um projeto confirmado. O Romildo ganhou a eleição, ele não tinha ganho nenhum título. Quando ele foi reeleito, né? Não. Quando ele foi reeleito. Sim, quando ele foi eleito, ele veio na sombra do Fábio Koff, na carona do Fábio Koff. Mas quando foi reeleito, não tinha ganho, tinha um agravante. Ele estava na final da Copa do Brasil, mas não era campeão ainda. Tinha um agravante, porque ele já tinha trabalhado e não tinha ganho título. Confirmar a tua afirmação, eu vivi essa realidade 3 anos lá no Bahia. Eu cheguei no Bahia na Série B. Depois de 7 anos entre Série B e Série C, o Bahia tinha sido rebaixado e o primeiro ano a gente não foi, 2015, 2016 foi no último, 20 minutos depois terminou o jogo em Goiânia. Né? Então eu sei que os resultados são fundamentais para qualquer projeto. Não, e ainda mais lá, né? Ainda mais lá que lá tem eles uma gostam torcida... mais de futebol do que nós. Não, e são muito viscerais, né? Uma torcida que ela vai do ódio ao amor, assim, com uma facilidade muito grande. E um clube com uma história bonita, mas que vem sofrendo há muitos anos, né? Um clube bicampeão brasileiro em cima do Santos do Pelé, do próprio Inter em 88, e que com uma torcida fanática lá, a proporção é 70-30. De preferência para o Bahia, mas que sofria há muito tempo o fato de não participar de uma forma mais constante. Dá para dizer, Avancini, já vou passar para o Geraldo e para o Maurício, que eles são ao mesmo tempo mais dóceis e mais difíceis? Não, eles não são dóceis não, como torcedores. Não, eles são muito mais cobradores, né? Principalmente hoje com a força... Mais do que Grêmio e Inter? Mas não tenha dúvida, eu achei que por ter passado aqui, né, vivido a nossa realidade, eu peguei o Inter em 2 momentos, peguei lá, tu lembra que eu cheguei junto com o presidente Jarbas Liba, com o Fernando Miranda, que era um período de penúria que não se tinha nada, depois tive a possibilidade de passar todo o período, né, de ganhar tudo até 2015, eu fui embora em janeiro de 2015. Eu lá tive situações de perdia jogo, não saía de casa, ia para casa porque a possibilidade de ser atacado no supermercado, na rua com a minha esposa e coisas assim. Uma coisa quase selvagem. Não digo isso, mas eles são muito sanguíneos, né? Muito sanguíneos. Bahia, são apaixonados por aquilo ali. E eles vivem, né, em torno daquilo ali, mas são muito diferentes de nós e tem a história para falar, e talvez 2 programas da cultura, da falta do público feminino no estádio, que é uma coisa que me chamou a atenção. Nós temos muito mais mulheres. Quando eu cheguei, o Bahia tinha 900 sócias mulheres. Comparado que o Inter deve ter hoje 25, 23 mil, né? Então tem coisas assim que é muito peculiar da cultura e só você vivendo lá, morando lá é que... Aqui as mulheres estão arrastando os homens para jogos como o de ontem, meia boca. Num horário ruim, né? Porque pode pegar o Facebook de vocês aí, o Twitter e tal, quantas mulheres arrastaram os homens ontem? Quantos mandaram foto? Quantas publicações no Facebook? Ontem eu estava em casa e fui olhar os xingamentos retroativos e tal, porque tem dias que tem horas que eu fico 15, 20 dias sem ver.
a resposta do que eu escrevo, do que eu falo na rádio, não se irritar, do que eu digo na TV, então nem olhe. E hoje o resultado é imediato, né? O resultado é imediato. Postou na hora. Então, 100 milhões do Rodrigo Dourado, eu vou pagar o resto da vida. Isso. Mas eu propunha que a gente falasse sobre o jogo de ontem também, mas podemos continuar sabatinando o Avancini. Eu ia só fazer uma pergunta em relação à questão de estrutura clubística, Avancini. Você trabalhou no Inter... Ainda tem a fazendinha lá? Fazendão. Fazendão é no meio do mato ainda? Não. Hoje a estrutura eu te diria que ainda dos clubes que eu conheço, claro, com exceção talvez de alguns clubes de São Paulo, o Grêmio e o Inter tem estruturas fantásticas, né? Fantásticas. Agora o Bahia não fica atrás. O Bahia e o próprio também Vitória, né? Tem o Vitória dentro do seu estádio, que é o Barradão, ele tem uma estrutura muito bem montada. Fazendinha do Vitória? Não, Fazendinha não é. Fazendinha era a antiga CT do Bahia, que ficava próximo ali a Pituba, que depois, nos anos 70, foi vendido e eles foram para o Fazendão, que fica ao lado do aeroporto. Sim, eu conheci o Fazendão em 89, quando o Internacional decidiu o título lá. Então, mas era um mato aqui. Não, hoje aquilo ali está a área super valorizada, são 12 mil metros de área lá, ao lado do aeroporto, no caminho que vai para a Estrada do Coco. A Estrada do Coco, para ficar mais fácil, é de Salvador em direção a Aracaju, né? Praia do Forte, Sauípe, que eles chamam de Linha Verde. Linha Verde. Vai também, você por ali, por outro canto, você pode chegar a área de Camaçari, do polo petroquímico, onde tem a FOR. Então é uma área muito valorizada e agora, no final da nossa gestão, né, a gente conseguiu recuperar o novo centro de treinamento, que é em Dias Dávila, são 30 mil metros de área, fantástico, que foi uma operação que foi feita na gestão em 2013 do presidente destituído, Marcelo Guimarães Filho, que lá, eu acho que você sabe que o Bahia teve uma intervenção em 2013 e o presidente então foi destituído e aquilo estava numa operação com a OAS, e que ficou congelado em função do Lava Jato. E no final da gestão do presidente Marcelo Santana, da qual eu fiz parte, a gente conseguiu recuperar os dois patrimônios, tanto o CT do Fazendão quanto o CT de Dias Dávila, que agora a nova diretoria, né, a nova gestão que está aí tocando, vai ver qual é o melhor caminho. A ideia é que o Bahia ocupe o CT de Dias Dávila e que venha tornar a área do Fazendão uma área, enfim, que gere recursos, que gere receita para o clube. Falando em recursos e receitas, Avancini, nesses 3 anos que você esteve fora do Inter, como é que você viu o mercado do marketing dos clubes brasileiros? Porque ainda existem muitas críticas aos nossos marketings e a dificuldade de executar, às vezes, alguns produtos que, para quem está de fora, parecem ser relativamente fáceis. Infelizmente, é uma boa pergunta. Infelizmente, eu acho que o marketing geral, ele ouve por uma questão da... Primeiro que nós temos que atrelar a questão do pós-Copa, né? A ressaca que gerou a Copa do Mundo no Brasil, que ela não aconteceu, fora a questão futebol, ela não aconteceu como todo mundo esperava. Aquela geração de emprego, aquela geração de negócios, isso foi frustrante para todo mundo. Terminada a Copa em 2014, você entrou num processo econômico recessivo, né? Veio aí a Lava Jato, que atingiu basicamente a economia e outros problemas, em que isso afetou os clubes, né? De forma significante. As grandes empresas, eu acredito, com todo esse processo, eles saíram um pouco do futebol, né? Então, hoje é difícil você ter grandes companhias, grandes marcas internacionais presentes, principalmente para quem não está no eixo Rio e São Paulo, que é a grande dificuldade lá do Bahia, aqui do Inter, do Grêmio, né? do Vitória. E você tem que ser criativo. Eu, quando cheguei no Bahia em 2015, o Bahia tinha 2 patrocinadores. A TIM dentro do número, tinha a Pênalti como fornecedora de material esportivo, que tinha entrado num processo de substituição da Nike, que tinha sido traumático lá em 2014, o Bahia brigou com a Nike, e você tinha um patrocinador local, que era um distribuidor de alimentos, né? Que esse é o que ajudava, porque quebrou o galho no final de 2014 para o clube honrar os seus compromissos de viagem, de campeonato. Nós tivemos que partir para soluções locais, né? Patrocinadores regionais, eu consegui levar a Unimed para lá, já que, assim como eu trouxe ela para o Inter e para o Grêmio em 2001, tivemos lá com a Central Nacional, via São Paulo, e consegui sair de lá, já no final, com caixa econômica, com a camisa cheia, com mais de 6 patrocinadores. Trocamos a Pênalti pela Umbro, que agora, infelizmente, o contrato está sendo interrompido, porque a nova gestão está entendendo que tem que seguir pelo um caminho de marca própria, que é um tal modismo lá nos clubes do Nordeste, o próprio clube produzir seu material esportivo. Tá, mas isso aí é bom ou é ruim? É que isso aí é papo para a gente conversar longo, porque... Eu me lembro da cerveja de Grêmio e de Internacional.
que nunca conseguiram fazer vingar. Não, porque tem que ter know-how, né? Na realidade, a cerveja do Inter, eu estava lá na época, ela foi um produto licenciado. Na realidade, era uma cerveja que ela vinha do México, era a Tecate, né? Ela vinha do México, mas era fraca. Que era uma cerveja que não tinha qualidade. Isso aí. Né? Isso aí. E ela não caiu no agrado do consumidor local. Aqui é diferente o que está acontecendo, né? Paysandu, Fortaleza, o CSA, o Santos voltou, né? Com a marca própria, voltou com a Umbro, está lançando a camisa essa semana. Mas vamos falar em qualidade, né? É você produzir o material e você assumir toda a estrutura de que é a produção, que é distribuição, desenvolvimento de produto, qualidade de produto e principalmente o crédito. Quem vai dar o crédito para o mercado? Isso vai ter que ser adequado. É claro que provavelmente, né, o Bahia avaliou bem essa situação. Eu já defendia isso no Inter, quando nós tivemos a transição da Reebok para a Nike. Eu defendia isso no Internacional. Na época, eu cheguei a apresentar até um projeto no último ano do presidente Vitório, lá em 2010, e naquela transição com o Giovanni, que eu trabalhei com os dois. E na época se optou que não, que ainda era muito cedo aquilo para o Inter, até porque não era o nosso core business, né? O nosso negócio era futebol. Eu defendo essa ideia, mas os clubes têm que se preocupar, porque você vai sair daquilo que é a tua área de conhecimento. Não pode ser de qualquer jeito. Porque eu sei quanto é a estrutura, quanto na época a Nike, né, que foi um contrato que chegou no Inter com a minha área, com a minha gestão lá na época do Inter, e depois a Umbro, quanto essas companhias botam de dinheiro e quanto você tem que liberar de crédito, correndo o risco de não receber. Né? Sem contar a distribuição, estoque, armazenagem e tudo aí vai. São coisas que os clubes nunca mexeram. Não é, e aí voltando à pergunta dele, como a estrutura semi-profissional dos marketings ou dos clubes que você vai conseguir. Não vai. Porque os clubes falam muito isso, mas quando você chega na hora de vamos profissionalizar, você não sobrevive a 2 anos de gestão, a 3 anos. O Bahia é 3 anos, que eu acho um número ideal. O Inter é 2 anos, eu sou contra, sempre fui. Não dá para fazer nada. Agora esse ano o Inter vai ter eleição. Então, o que pode acontecer? Em janeiro muda tudo. Então, como é que você desenvolve projetos? Como é que você passa a segurança para o mercado? Pois tem que ser um negócio meio estatutário já, né? Olha, por exemplo, marca própria tem que ser uma coisa só. Ninguém vai mudar isso aqui, nunca mais. Eu não diria estatutário, mas eu acho que tem que ser pensado profissionalmente. O que tem que acontecer ainda é que os clubes têm que parar de ver o marketing como uma alternativa na hora que faltou dinheiro. Quando você fazer marketing no sul, você precisa ter tempo. Então são planejamentos, às vezes, você vai ter ações de curtíssimo prazo e vai ter ações de médio e longo prazo. Né? Então você tem que trabalhar planejado, porque quando você fecha, por exemplo, com um fornecedor de material esportivo do porte de uma Nike, uma Adidas, uma Umbro, você está falando, quando eu saí de lá agora do Bahia, meu contrato encerrou dia 20 de dezembro, eu já deixei pronto toda a coleção de 2018, que começa a ser lançada agora. Né? Eles vão lançar com uma camisa comemorativa à Copa do Mundo da Rússia. Então, colocando o material disponível para os lojistas comprarem, os lojistas se organizando. Então, não é essa mudada que o Bahia está fazendo agora de sair do mercado, isso afeta um pouco toda a comercialização. Porque a Umbro lança uma camisa no primeiro semestre agora, com a chegada da Copa do Mundo, e já em agosto o Bahia deve estar lançando, inclusive fizeram uma campanha forte do próprio torcedor escolher a camisa, terminou agora essa semana, foi pelo que eu acompanhei nas redes, foi muito bacana, muito interessante, mas isso vai gerar saldos, né? Estoques, a marca fica defasada, o torcedor ele quer a marca atual. Então é um processo que você tem que fazer com uma certa calma, olhando, avaliando, né? E oportunizando. E aí eu acho que falta bastante ainda para os marketing nos clubes se profissionalizarem e não ficar aquela coisa de suscetível à mudança a cada vez que troca a diretoria. Eu nem sei, porque aquela viagem do presidente Vitório Pífero com a Fatato para a Europa ficou tão mal explicada aquilo que iam buscar Armani, depois se falou em camisa popular, eu nem sei o que eles foram fazer até hoje. O Internacional está decidindo a Libertadores da América, eles tinham que estar no México. Tiveram tanto tempo para fazer em outros períodos, foram fazer logo quando o Inter estava decidindo a passagem ou não para a final da Libertadores da América. Mas tudo bem. Mas eles já tinham essa ideia de ter uma camisa mais popular. Isso é possível? Porque as pessoas dizem, não é possível pagar R$300 por uma camisa. É que é possível. Nós, quando fizemos com a Nike lançou uma camisa do jogo, né, do Inter, e tinha uma camisa do torcedor, que é chamada, a um preço mais acessível. Ontem, casualmente, eu estava num shopping em Porto Alegre, passei numa loja de material esportivo e vi a nova camisa, que está muito criticada, né, da seleção brasileira, do preço que a Nike colocou para comercialização. Quase R$500. E eu fui olhar o produto. Pelo amor de Deus, mano, tem muita tecnologia embarcada. Tem muita tecnologia, tem marca,
tem tradição. Mas também eles têm ali uma camisa nova do torcedor que tem uma diferença de quase R$150. Perguntei para o vendedor, o que vende mais? A camisa de jogo. E isso aconteceu no Inter. Né? Essa de quase 500. Essa de quase 500. Porque, na realidade, isso aí é um diferencial de status. Né? Você tem uma camisa de R$500 na tua comunidade, na igreja que você... Porque a realidade é uma coisa, o gritedo é outra. Exatamente. E eu vi isso no Inter, quando a Nike vendia mais a camisa de jogo na época que eu estava lá, proporcional à camisa do torcedor. Porque, apesar que você tinha pequenas mudanças, claro que muita coisa no design, na qualidade do tecido, mas se você olhasse de longe, para um leigo, era a mesma coisa. Tanto que ontem na vitrine era uma camisa de torcedor e me confundiu. Quando eu perguntei para o vendedor, ele disse, não, essa é do torcedor, tu quer a oficial, está aqui, a de jogo, é o que os jogadores vão usar. E realmente você pega o material na mão, a camisa deve pesar, cara, 150 gramas. Né? Então tem muita tecnologia embarcada. Agora... O que nós temos que parar, e eu acho que isso também eu senti na Bahia durante os 3 anos, é que o pessoal acha que os clubes são entidades filantrópicas, que nós temos que sustentar os torcedores, que nós temos que sustentar todo mundo. Nós somos pobres. E nós somos, exatamente. Quer dizer, os clubes hoje vivem com as suas receitas apertadas, né? Alguns clubes se organizando financeiramente, se acertaram aí no Profut. Nós temos que parar com essa mania de querer... Porque você exige um espetáculo como foi o de ontem, lá no Santiago Bernabéu, como foi lá do Roma, né? Com o Barcelona, mas você não quer pagar por isso, tio. Então não tem como é que você vai oferecer um conteúdo como foi oferecido nesses últimos dois jogos aí, em que você faz ingresso a R$10, plano de sócio a R$10, não tem como, né? Então vai chegar um momento em que e o contexto das receitas, ela vem do somatório de tudo isso. É ingresso, é plano de sócio, é licenciamento, é loja, enfim, é tudo que você pode tirar do máximo proveito. E tem um custo agregado, né? Até para ter sócio de R$20, daqui a pouco custa 15. Mas tu não achas assim que o tipo de clientela, entre aspas, que é o torcedor nosso, por exemplo, aqui de Grêmio Internacional, ele teria capacidade financeira de pagar um plano alto não é questão. O Grêmio já está com 30%, 40% a mais que o Internacional. Eu não diria que é um plano alto. Eu acho que médio. O que nós temos que desmistificar é que, na realidade, é o seguinte: o esporte ele é popular, o futebol ele é popular. Por que ele é popular? Porque ele é um esporte que é praticado em grupos, são 11, é mais fácil. As regras praticamente não se alteraram nesses 100 anos, então todo mundo entende, né? E é um esporte que todo mundo gosta. E nós, ainda brasileiros, pelo fato de toda a história, principalmente a partir de 58, reforça essa paixão. Agora, o futebol moderno ficou caro. Né? Então, para você ter uma equipe competitiva, como é que você... Vamos lá, gente. A Caixa pagava 35 milhões para o Flamengo, pagava 6 para o Bahia. Como é que eu vou fazer frente? Como é que eu vou fazer frente? Pagava 27 milhões para o Corinthians, pagava 6 para o Bahia, para o Vitória. Como é que você faz frente? Né? O Flamengo tem 35 milhões de consumidores. Qual é o jogo que vai para o ar no domingo à tarde, no horário nobre? Não é Inter, não é Grêmio, não é Bahia, não é Vitória. Então, porque hoje o custo é muito alto e vocês estão aí militando todo dia. Então, as pessoas têm que entender, e os estádios diminuíram de tamanho. Né? Eu via lá, porque a Fonte Nova antiga, teve no jogo do Fluminense, que foi o jogo anterior, em 88, ao do Inter, acho que foi o jogo da semifinal, eles botaram 110 mil pessoas. Que nem o Beira-Rio botou naquele jogo da seleção gaúcha com a seleção brasileira, botou 110 mil. Hoje você não comporta mais, por questões de segurança, de tudo, né? De você ter a temeridade de fazer um jogo no Beira-Rio acima de 50 mil, 55 mil pessoas, a capacidade do Beira-Rio acho que é 50 mil, né? 45 mil, o novo, não tem como. Né? Você teria riscos fantásticos, né? E hoje, como diz cada um de nós aí com o celular na mão, é um gerador de conteúdo, é um gerador de prova, e amanhã você está entrando com ação contra o clube, ou contra a federação, ou contra a CBF. Então, é uma mudança que tem que entender. Eu acho que você tem oportunidades. E outra coisa, que é um problema do futebol brasileiro, o nosso torcedor, ou o nosso sócio, ele só quer ir na boa. O que quer ir na boa? Ele só quer ir se o clube está na final e na semifinal. Então, agora, vai começar o Campeonato Brasileiro, começa sábado. São 38 jogos, né? 19 em casa. Com certeza, você não vai lotar os 19. Vai ter jogo aí que tu vai botar lá teus 20 mil, 25 mil. O que vai lotar? À medida que for teu desempenho, se você lá no final, você tiver para disputar o campeonato. Aí você vai ter jogo de casa cheia. Né? E isso é a realidade do Brasil inteiro. E até para não me alongar, né, Rec? E o que surgiu de alternativas que concorrem com o futebol hoje. O horário de ontem.
Violência. Os novos condomínios que você mora hoje, que nós estamos enjaulados, né? Hoje nós somos prisioneiros de nós mesmos, né? Do fator da sociedade brasileira. Então você tem piscina, né? Você tem tudo na tua casa, no teu condomínio. Né? Qual é o pai? Eu ia para o estádio sozinho com 12 anos. Eu morava em Bicoene, nasci em Bicoene, Menino Deus. Eu ia antigamente para os Eucaliptos e depois para o Beira-Rio sozinho. E voltava, né? E não tinha problema nenhum. Nada. Mas ainda com a força das marcas, ainda dá para criar coisas novas. Não, e tem que criar, porque essa é a diferencial. Eu acho que no momento em que os clubes comecem a cada vez mais a profissionalizar e deixar o lado, né, do que o cara foi conselheiro, e eu passei por isso, eu tive no Inter os dois lados. Né? Comecei lá pelo Inter 2000, no movimento político, que chegou ao poder em 2000, né, e tive a oportunidade de ficar até 2015, né, fui um dos diretores de marketing mais longevos do futebol brasileiro, né, até agora recentemente, e junto comigo talvez o pessoal do Cruzeiro, né, e o pessoal lá do Atlético Paranaense, que são os que estão mais tempo nos cargos, né, que tocaram menos. Tive a possibilidade de viver 2 momentos do Internacional com dinheiro, sem título nenhum e depois ganhando tudo, e fazer coisas novas, virar referência, virar os 100 mil sócios, mas também a gente conseguiu trabalhar durante praticamente 15 anos. Né? Esse projeto ele começou a ser alinhado no Internacional lá em 2001. Né? Quando a gente chegou no Inter em 2000, tinha 4 mil sócios. A marca própria ainda dá um bom dinheiro para a Grêmio Internacional. O Inter fez uma parceria com a SPR, por exemplo, mas teve custo do que ganho. Eu não Os posso... caras até devendo para o Internacional. Eu não sei te avaliar... E agora está voltando a parceria? Eu não sei te avaliar porque esse contrato foi feito no tempo que eu estava lá. Gerou muito dinheiro. De luvas. Né? E era um momento que você precisava, que foi lá 2012, quando você estava montando aquele super time com Furlan, com o Juan, com aquela equipe toda, e você estava jogando fora de casa, que foi na época da obra. Né? Você jogou lá em Caxias e em Novo Hamburgo. Então, naquele momento, você passava por uma crise do modelo de franquia, principalmente aqui do Inter e do Grêmio, que, se vocês lembram até então, os modelos eram o empresário que explorava uma marca explorava a outra. Nós não queríamos mais isso, porque havia sempre, por parte do lojista, uma divisão de interesse. Geralmente ele botava, às vezes, mais recursos naquele time que estava melhor, e que isso ia contra os interesses do clube. E a gente procurou, né, um parceiro que pudesse, de alguma maneira, fazer frente. Esse foi o objetivo da SPR, né? Foi uma concorrência feita, tanto a Meltex como a SPR, fizeram propostas. E por que a SPR ganhou? Porque além de ter oferecido na época uma luva maior, ele deu exclusividade para o Inter, o que a Meltex não aceitou trabalhar ou só para a Grêmio. Então piorou depois, porque teve aquele problema com o Corinthians. Não, aí eu não sei. Para o Inter eles ficaram devendo. Aí eu não sei, porque depois eu fui embora. Agora, lá no Corinthians foi um outro problema. Lá no Corinthians eles fizeram uma abertura imensa, chegaram a ter 120 lojas franqueadas, né? Naquela euforia da classificação do Corinthians, 2009. E depois foi problemas de fornecimento. Me parece que foi problemas de fornecimento. O que também tinha esse objetivo era que, se você tivesse um grande dealer, porque na realidade o que o pessoal tem que entender, os processos de licenciamento de clubes, eles eram feitos muito assim, ó, eu saía do meu, assim, eu sou funcionário público, me aposentei, ou o governo fez um PDV, eu peguei todo o dinheiro lá dos meus anos e vou botar uma franquia do Inter e do Grêmio que eu vou ficar rico. E que não é assim. Então isso de 95, quando começou as lojas do Grêmio e do Inter, até 2008, 2009, nós chegamos a ter 60 lojas, e ela foi nesse conceito. Era gente que vinha, que às vezes juntou suas economias a vida inteira, apostando na sua paixão, no seu amor. Eu conheço alguns casos. Né? E que depois não sabiam fazer o negócio. Porque você não pode ter uma loja num shopping, cara, trabalhando no conceito de português antigo do boteco. Né? Eu posso falar que eu sou de português, eu comprei por 1, vou vender por 2. Não é assim. Não, você tem os custos muito elevados. E o que aconteceu? Quando começou lá, ainda no resquício vai acontecer a Copa, vai acontecer a Olimpíada, a área de licenciamento, ela efetivamente, ela deu uma explosão. Né? Tanto que em 2012, eu acho que se eu não me engano, eu fechei o licenciamento do Inter com 7 milhões, incluindo esse contrato da SPR, de receita, que foi considerado entre um dos 4 maiores do Brasil, acima de Flamengo, acima de Corinthians. Né? Quando eu cheguei lá em 2007 como vice-presidente, o licenciamento do Inter faturava 300 mil por ano. Assim como foi o Bahia, quando eu cheguei em 2015, faturava 150 mil por ano. E hoje? 1,2 milhão. 8 vezes mais.
Né? Isso que nós estamos falando num momento em que o clube não vinha performando bem, nós tivemos 3 temporadas ruins, né, de instabilidade. E o mercado estava ruim, mercado recessivo, já o modelo, já com a experiência daqui, o modelo, né, já não tinha, eu já sabia que não ia bem. E eu acho que nós temos que buscar. Eu te diria que hoje eu defendo o seguinte, eu acho que a loja principal ela tem que ser gerida pelo clube. E o melhor case disso é Grêmio Futebol Porto Alegre, a loja é dele. Né? Então a loja mãe, que é a loja que está no estádio, ou que seja a principal localização, ela tem que ser gerida pelo clube. E você tem que botar profissionais capacitados, porque qualificados. Hoje não comporta mais abrir lojinha, né? Tem que estar no varejo, né? Eu fiz tem que estar no supermercado, tem que estar no bar da esquina. E online hoje? Online. Porque assim, ó, se você ler um pouco do nosso trabalho, lá na época que eu tive a Fuente do Marte, eu cheguei a ter licenciado erva mate, ração de cachorro, queijo ralado. Participamos de uma feira Agas aqui, que foi uma novidade, nenhum clube tinha participado para buscar outros. Tivemos sorvete. Nossa, era uma infinidade de produtos. Só que acontece o seguinte, vamos pegar o caso que eu sempre trago, porque foi um trabalho muito bem feito do cara que licenciou a ração de cachorro, tanto para Inter quanto para Grêmio. Só que ele era com qualidade, com uma belíssima embalagem, só que ele não tinha força de distribuição. Aí quando ele chegou para entrar nas grandes redes de supermercado, vai bater com as grandes marcas internacionais, não entra. E aí o que acontece? Aí ele vai na lojinha pequena, na petzinha lá do bairro, aquilo não dá volume. Não dá volume, ele não concorre preço. Né? Então, e isso o torcedor não percebe. E outro lado, o fato de nós termos essa gama de produtos, não quer dizer que o nosso torcedor, ele foi lá e trocou a ração que o veterinário dele indicou para o bichinho de estimação dele, pela ração da marca do clube. Só se coincidir. Né? Só se tiver com preço, muita vantagem. Então tem processos que você tem que ir maturando e avaliando. Eu acho que o clube ter a sua loja, ela pode dar esse pulmão de equilíbrio. Porque o que o pessoal reclama? Quando você pega as lojas elas recebem do fabricante material um crédito, nasceu de acordo com o teu potencial de pagamento. Então tem gente que tem lá. Eu tinha no Bahia lojistas que tinham 12 mil de crédito com a ombro. O que o cara compra? Nada. E tinha lojistas que tinham 300 mil. Né? Das garantias que ele deu. Então, na realidade, o que vai acontecer? O lojista ele vai apostar na camisa de jogo. E o resto, não. Se der, ele coloca. Né? Se sobrar dinheiro. Se o time for bem, ele performa bem. Então, esse é um processo que é fácil você olhar e falar de fora. Embora eu acho que ainda a Inter e Grêmio são escolas formadoras nessa área. Somos referência. O Grêmio pretende fazer, por exemplo, dentro da sua loja, um espaço só do Renato Portaluppi. Um estande. Isso eu vi em 2012, visitando o Santiago Bernabéu, tinha na época era o Mourinho. A Adidas tinha um canto só com roupas do Mourinho ligados ao Real Madrid. Né? Hoje, provavelmente, eu não sei como é que está lá, mas enfim, eu achei muito interessante, porque era na época o treinador que estava na onda. Né? O Inter fazendo isso com o D'Alessandro funcionaria? Já tem, né? Dali 10 é uma marca que começou lá em 2001. Mas não tem um espaço dentro da loja só para o D'Alessandro? Não, porque a loja não é do clube. Aí tu começa a ter o conflito com o operador da loja. Né? Mas o que acontece, por exemplo, com outros jogadores? Vou citar um exemplo bem claro. O Douglas tem a sua marca própria. Tem a sua cerveja, os seus produtos de barbearia. Por que os clubes não conseguem explorar isso? Se na visão do torcedor, e muitos alegam isso, mas o clube já paga direito de imagem, por que quem explora é o próprio jogador? Porque eu acho que você cai em 2 processos. Primeiro que culturalmente os clubes permitem isso, já que eles pagam o direito de imagem, isso deveria ser de alguma maneira organizado pelo clube. E o outro processo é porque nem todo jogador vai dar a venda que a gente acha que dá. Então lá no Inter a gente trabalhou o D'Alessandro, tentamos trabalhar o Furlan, não foi bem. Nós tínhamos a marca Celeiro de Aço com Manga, Escurinho, Claudio Miro, Larry, que já eram camisas retrô, em homenagem, inclusive algumas delas, como foi o caso do Escurinho, parte da venda do material revertia como ajuda de custo para o atleta. Né? No Bahia, se eu for pegar hoje lá, o tempo que eu fiquei lá, o único jogador que ainda é o grande inglês é Bobô. Bobô, eu ia dizer. Né? E Beijoca, para os mais antigos da minha geração. Não, da minha também. Beijoca, casualmente era funcionário do clube. Metia gol para Dedéu. Baita centroavante. Mas você fazia outras coisas, não vendia. Né? Por que não vende? Porque hoje nós estamos sofrendo, e é isso que os clubes estão perdendo no Brasil. Né? Nós estamos sendo atropelados pela Europa
E hoje o garoto de 7, 8 anos, ele quer a camisa do Real Madrid, do Cristiano Ronaldo, e ele não quer a camisa do D'Alessandro. Os repórteres de rádio conhecem mais o Real Madrid, o Barcelona, do que os clubes, o Bayern, do que os nossos clubes de Grêmio Internacional. Fala do passado de Grêmio Internacional, eles não sabem bolhufas. Fala do atual presente dos times da Europa, eles sabem tudo. Quando tu falas sobre todo esse processo que tu estás colocando, o torcedor, na sua opinião, então não é tão fiel assim como se espera, às vezes, para o clube? Não, você tem diferença. Eu diria assim, eu com essa experiência fora daqui, eu vi um torcedor nosso aqui, um torcedor mais ligado ao clube. O que eu quero explicar? Mas é que tu estava com saudade já do Rio Grande do Sul. Não, né? É que você sabe que eu sou... Deu certo lá, mas... Não, deu certo lá, uma experiência fantástica. Foi uma experiência que eu fui buscar, né? Sair para me desvincular de ser o Avancini do Inter. Eu queria ter uma experiência para me posicionar como profissional de marketing esportivo. Trabalharia no Grêmio? Eu acho difícil. Eu respeito, acho que é uma grande instituição, mas não tem. A minha ligação com o Inter é desde que eu nasci, com a família toda. E numa rivalidade como a nossa, não teria como, né? Mas aí o teu sobrenome é Avancini, Não, eu não sei, a gente nunca pode dizer nada. Agora, eu te diria, respondendo a ele, durante esses 3 anos que eu fiquei longe, eu fui no Beira-Rio agora, no Grenal, aí, né? Nos 2 Grenais aqui, jogando no Beira-Rio. Sofri. Né? Mas eu continuei pagando meu plano de sócio. Eu nunca atrasei um dia. Isso é uma diferença. Aí quando eu fui olhar isso lá com a Bahia, por que lá o sócio do Bahia não ficava, eu começava a estudar desde a questão cultural. Então, por exemplo, tu tem aqui no Rio Grande do Sul a influência cooperativista, a nossa influência associativista. Os clubes sempre tiveram histórias ao longo dos seus anos, né, dos mais de 100 anos aí de processos de quadros sociais fortes. Né, coisas que lá na Bahia, o Bahia perdia o jogo na quarta-feira, se eu tinha um volume de... mensalidades vencendo na quinta, acabava. Se eu perdia no domingo, pior ainda. Tanto que a grande dificuldade, né? Quando eu recebi o desafio do presidente Marcelo, eu disse, vem cá, eu fui lá, fui olhar, eu digo, é um clube muito parecido com a história do Internacional. O Bahia e o Inter são muito parecidos de história, clubes populares, de massa, clubes vencedores, né? Com histórias bonitas. Eu digo, mas só que vai ser uma barbada. 4,5 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, uma massa talvez até maior de torcedores no eixo Rio-São Paulo pelos nordestinos baianos que migraram na época da construção civil, né? Um cara extremamente apaixonado pelo Bahia, a Bahia é tudo na vida deles. Eu digo, se nós fizermos um planinho redondo, o cara vai vir. Tanto se vocês forem ali para o Bahia, vocês vão ver que os 2 primeiros filmes, os 2 primeiros anos, meus filmes eram emocionais. Ele chamava pelo bicampeonato, ganhou do Santos do Pelé, eu sou Bahia tatuado na pele. E o plano não ia. Por que não ia? Porque o campo não ia bem. A última campanha agora de sócio que foi... Chegou lá, o Bahia estava na B. Estava na B. O Bahia tinha caído da A para B, mas tinha amargado anteriormente 7 ou 8 anos entre C e B. C e B, é melhor. E tinha tomado 2 enormes goleadas, que até hoje isso é uma mácula na história do Bahia, na inauguração da nova Fonte Nova, do maior rival, que é o Vitória. Tinha tomado 2 grandes placares, né, que isso, para o torcedor do Bahia, é mortal, né? Como foi aqui no caso do Inter também, ou do Grêmio, enfim. E na realidade, quando tu começa a perceber, eu comecei a entender que o Bahia, a pergunta era o seguinte, eu chegava para o torcedor, o cara vinha reclamar, eu dizia, tu é sócio? Não, só quando o Bahia voltar para a Série A. Eu digo, como é que nós vamos voltar para a Série A? Você comprou camisa? Não comprei camisa porque eu não gosto do jogador tal. Quando vocês mandarem o jogador tal embora, eu vou comprar a camisa. Puxa! Né? Ou a pergunta mais comum era, o que eu vou ganhar em ser sócio do clube? Parede. Essas coisas eu não tinha aqui no Sul. Aqui no Sul não tinha nem de Inter nem de Grêmio. O que eu vou ganhar do Inter e do Grêmio? Eu estou porque eu gosto do clube, eu apoio o clube. Então eu atelo isso a uma questão histórica nossa, uma questão da influência cooperativista e associativista. Talvez pela conotação mais nossa alemã e italiana. E se vocês olharem o último filme de 2017, ele já começa assim, você é sócio do Bahia? O que eu vou ganhar com isso? 2 amigos, torcedores. Meu amigo, você ganha desconto em pet shop, ganha desconto em farmácia, você não pega a fila na Arena Fonte Nova. E aí a gente começou a trabalhar... Foi um infortúnio e transformou em mote. E aí, como também, após lá ter sido campeão da Copa do Nordeste o ano passado, que é uma grande competição lá, é um campeonato, pena que aqui não deu certo, né, que é o que faz os clubes sobreviver no primeiro semestre, a gente acabou saindo de 8 mil sócios em maio de 2017 para em dezembro estar com 16 mil sócios, que foi muito abaixo do que nós imaginávamos. Né? Eu tinha idealizado chegar no final da gestão do presidente Marcelo Santana com 50 mil, não conseguimos. E fui cobrado até meu último dia lá. Né? Eu tinha prometido, Avancini prometi,
que teriam 50 mil sócios. Como pelo histórico do clube. Pela toda a história, tudo, como se dependesse de mim, mas não depende. Depende do torcedor ir lá, né? Fazer o seu movimento. E o poder aquisitivo também é menor. Que isso é relativo. Porque eu costumava dizer, o pessoal me reclamava muito isso, os baianos são muito pobres e tal. Eu digo, pois é, meu amigo, vocês não têm inverno e aqui ninguém morre de frio. Porque lá a temperatura é 28, 32 graus o ano inteiro. Você com uma sandália de dedo e um short, uma camiseta, você vira o dia, vira a semana. E é uma cidade litoral. Então você tem muito uma economia informal, né? Que é o cara que vai vender coisas na praia, picolé, sorvete, bronzeador, coisa que aqui no sul não tem. Então, na realidade, claro, a população é muito maior, né? Você tem lá, Salvador tem 4 milhões de habitantes, Salvador é a grande Salvador, uma cidade imensa, muito espalhada, né? Mas é uma cidade que está se reinventando. Esse é um outro ponto importante, né? Que eu percebi e me decepcionou um pouco ao voltar aqui depois de 3 anos, né? Claro que eu vi em outros momentos, mas é o abandono que está na nossa cidade. Andando para trás. E o baixo astral de todos nós, né? E lá, o que o prefeito fez, né? Que é o Antônio Carlos Magalhães Neto, o neto do ACM. Ele, porque dizem que também até 2012 Salvador estava pior que Porto Alegre. Totalmente abandonada, uma cidade violenta, uma cidade com... Todo mundo está passando de novo. Né? E hoje nós deixamos de ser a terceira força do Brasil. E ele fez o quê? Ele apostou no turismo. E ele bota 6 milhões de turistas por ano. Então ele investiu no Carnaval, no Ano Novo, no São João, que é uma loucura. Anúncio nas televisões. Anúncio televisão. E claro, aí você pega toda a musicalidade, toda a parte do turismo, toda a parte dos grandes músicos, né, atuais. Quer dizer, qual é o músico de sucesso hoje brasileiro que está rodando aí no Brasil? Não tem. Né? Nós viramos piada, né? Eu infelizmente tinha que amargar, né, até por algumas atitudes nossas, essa coisa de estar sempre de conflito, de confronto, de contra. Então tem coisas que... Mas isso também não refletia vamos dizer, lá no plano de sócio do Bahia e no próprio plano de sócio do Vitória. 1h38, já voltamos. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria. Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. No dia 21 de abril acontece no Posto Boqueirão de Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, o grande evento Motofest. A partir das 10 horas da manhã, com rock ao vivo, food trucks, prêmios e brindes. Além de curtir o Motofest, aproveite para abastecer com o lançamento da Ipiranga, gasolina Octa Pro. Abasteça também no posto universitário, aqui em frente ao campus da Ubra. É isso aí, Sinosserra Consórcios, melhor que sonhar é realizar. O Internacional venceu por 2-1. Abriu vantagem sobre o Vitória na 4ª fase da Copa do Brasil. Patrick e D'Alessandro, num frango do goleiro, marcaram os gols do Internacional. Denilson descontou para a equipe baiana. Bom jogador esse Denilson, né, Avancini? Bom jogador. É artilheiro, né? Mas o Neilton é o melhor deles. E pelo jeito não vai jogar a partida de volta, né? Ele teve uma lesão muscular, foi grau 1 e tal, mas demora 15, 20 dias, né? Com o gol de D'Alessandro, ele se tornou o artilheiro do novo Beira-Rio ao lado de Sacha, ambos com 21 gols anotados. Então o D'Alessandro já é o artilheiro, porque o Sacha nem volta mais para o Internacional. Contratação de Zeca deve ser concluída nos próximos dias. O agente do Eduardo Sacha, com quem eu conversei hoje pela manhã pelo WhatsApp, viaja a Santos para definir últimos detalhes da transação, o Augusto Nogueira. O Grêmio treina hoje à tarde, visando a partida de sábado contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Tricolor terá sequência intensa de jogos nos próximos 60 dias, 18 jogos entre Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Média de um jogo a cada 3 dias. Ontem, Internacional 2-1 no Vitória, Avaí e Goiás 2-2, Ponte Preta 3-0 no Náutico. Nessas 3 partidas, esses 3 enfrentamentos, haverá o jogo de volta, como também na sequência aí teremos São Paulo e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro contra Ferroviário, na verdade Ferroviária e Atlético Mineiro, mas aí é jogo jogado, o Atlético já ganhou a primeira partida por 4-0 com time misto. Ontem, na Libertadores, um jogo enfadonho, Palmeiras e Boca 1-1. Na Sul-Americana,
3-0 do Fluminense com o Real Potosí. O Abelão surtou, dizendo que o torcedor que vai para vaiar que nem vá mais ao estádio. Blumen 1, Bahia 0. O Bahia jogou com time misto. São Lourenço, um time misto também, o São Lourenço. 1-0 no Galo Mineiro. Hoje, Audax Italiano e Botafogo, 7h15. Atlético Paranaense News Old Boys, às 19h15. Rosário Central e São Paulo, 9h30 da noite. Sol de América, Independente de Medellín, também às 9h30, partidas da Sul-Americana. Já voltamos. No final, nós emendamos 2 aqui. Aí nós não cortamos o entrevistado. E o Inter, que você reencontrou, te assustou que você viu publicado a respeito, Avancini? Ou você já esperava que um dia fosse estourar? Perguntinha light, assim, pra te dar as boas. Essa aí é um tijolo quente, né? É que eu nunca deixei de acompanhar o Inter pelas redes sociais, né? Eu só não tinha chance de vir ao estádio. Também depois, como 2 anos o Bahia estava na B, e em 2017 o Bahia na A e o Inter na B, a gente não teve a chance de se cruzar, então não conseguimos ver o pessoal. Eu estou olhando pela imprensa, pela mídia, por vocês aí, né? O que eu posso te falar é de outro lado, né? É que isso foi muito ruim para a imagem do clube. Eu que estava fora, né? E por ser identificado com o Internacional, por ser reconhecido, e lá na própria Bahia, não só lá no Nordeste, né? Eu cheguei lá em 2015, o Inter como grande referência, né? Tapete vermelho para tudo, pelo fato de estar vindo do Internacional, do case dos 100 mil sócios. E saí lá agora em 2017, onde eu vi, né, principalmente uma mobilização nacional, eu vou dizer assim, para que o Inter caísse. Talvez o Inter chegou aos patamares de rejeição maior do que o Corinthians, que é um dos clubes mais rejeitados no Brasil, né? O Corinthians é gostado pela torcida dele. Isso já passou ainda? Não, essa ferida vai ter que trabalhar muito para você recuperar, porque isso acaba afetando, né, na autoestima do nosso torcedor. E o torcedor do Inter não está confiante, apesar de ter sido parceiro do clube em 2017, enfim, 2016. Né? Isso afeta nas receitas, plano social, mensalidade, isso afeta nos patrocinadores, que já são poucos, né? Então você começa a ter uma série de impactos, né? Os valores estão mudando, e é isso outra coisa também que eu vejo, que os clubes ainda estão sonhando com a fase lá no período áureo antes da Copa do Mundo. Eu vejo o pessoal falar em patrocínios de 20 milhões, 15 milhões, não existe mais isso. Não existe mais isso. Os clubes vão ter que se adequar. Diminuiu muito o lucro das empresas. E o mercado encolheu, né? E muita coisa surgiu nova. Então eu espero que seja solucionado, né? Isso está lá, dentro do conceito do Conselho do Inter, resolvendo lá. Eu falo como torcedor, como profissional. Acho que nós temos potencial para reverter tudo isso. É um trabalho de reconstrução. Eu vivi essa realidade num clube que passou também por uma história aí de 20 anos, basicamente, fechado, né? Até 2014, o sócio do Bahia não participava de nada, né? Eles foram para um processo que, até eu sempre digo para todas as pessoas com quem eu converso, né? O pessoal tem que ir lá olhar o que o Bahia fez, que foi, não a intervenção, mas o que fizeram após a intervenção, né? Que foi o que eles chamam de democracia tricolor, né? Onde eles abriram o clube para uma total transparência, o cara escolher, coisas que a gente já faz aqui, escolher o sócio, só que lá não tem a passagem dos candidatos pelo conselho. Lá vai direto para o pleito. No caso, mais Bahia, democrático ainda. Mais democrático ainda. Esse modelo tem que olhar, mas eu acho que tem coisas que o Bahia fez, gestão já remunerada, presidente e o vice já são remunerados dentro dessa nova regra. Você é a favor? Sempre fui. Não tem como... Não tem boia de graça. Não tem como você pegar um clube, vamos chamar uma empresa do tamanho do Esporte Clube Internacional ou do Grêmio Futebol de Porto Alegre, que fatura 300 milhões por ano, e você chegar no final da tarde. Não tem. Né? São atividades que te demandam exigência 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês, o ano inteiro. Tu não para, cara. O pessoal acha legal porque nós lá, quando terminava a temporada em final de novembro, no Bahia, como lá a estrutura era mais enxuta, nós éramos só 6 diretores, né? Só 6, e todos executivos, não tinha a figura do diretor colaborador, eles extinguiram isso em 2014. Quando acabava, o jogador entrava de férias, é que nós tínhamos que trabalhar, não tinha férias nunca, tio. Porque é contratação, é renovação, você vai arrumar o campo, vai arrumar não sei o quê, é renovação de patrocínio, né? Hoje, por exemplo, a Caixa, os contratos são anuais. Tu não sabe se o ano que vem a Caixa vai continuar. É uma batalha diária, hora após hora. Terminamos, né? Pô, foi rápido, assim. 45 minutos.
Parabéns. Obrigado pelo convite, parabéns aí pelo programa. Tá num preparo, Avancini. Acho que ele tá voltando, hein? Até às 19h.